Oi, tudo bem, gente? Estamos aí hoje para mais uma live da série O Balóia em Casa. Todo mundo bem em casa aí? Hoje a gente vai fazer uma live que eu acho que vai ser bem legal, porque eu não sei vocês, mas aqui em casa eu não aguento mais as crianças vendo as mesmas coisas na Netflix, né? Primeiro porque elas gostam principalmente a criança pequena, de ver várias vezes a mesma coisa, mas cansa, né? Elas chega uma hora que cansam e a gente, mesmo que esteja ali só atrás trabalhando, mas você não aguenta mais aquela mesma vozinha da Masha, aquela mesma música do Bita. Então, eu resolvi chamar o Flávio pra gente fazer essa live com ideias diferentes, que às vezes a gente nem sabe que existem na Netflix, né? Então, vou chamar aqui. Vamos ver se vai dar. Oi! Oi! Ó, hoje foi fácil. Viu? Ai, hoje a minha conexão ajudou. Nossa, ontem tava muito tenso. Não conseguia de jeito nenhum. E eu vi, porque ficava entrando e saindo aquela bolinha do ao vivo. E quando a gente entrava, era uma coisa toda escura e, enfim, muito estranho. Ai, que saco. Bom, enfim, eu liguei, desliguei roteador e modem, o escambau e Não tomara funcionou. que hoje a coisa tenha. Ó, Não, meu hoje fone vai, já. hoje vai. Então, tava falando aqui, né, de que a gente vai dar dicas não óbvias para as crianças na Netflix. Aham. Então, primeiro, conta por que você está aqui. Porque quem conhece o Balóia, né, quem conhece o Balóia fisicamente, Físico? né, te conhece, sabe que você cozinha coisas deliciosas, mas não necessariamente vai saber que você entende tudo de cinema, né? Então conta um pouco desse teu outro lado, que eu acho que até veio antes do que o lado cozinheiro, né? Não, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de cinema. A gente se conhece há um bom tempo, você lembra disso? A gente já fez projetos relacionados a cinema antes. Uhum. Para quem não sabe, ó, vou dar um detalhe do seu passado aqui. A Fernanda fez uma Ai, meu Deus. montagem de Moulin Rouge comigo no Sim, teatro. você No é meu teatro não, diretor. né? A gente apresentou num bar, né? Eu dirigi, escrevi, enfim. E a Fernanda participou da montagem do Moulin Rouge comigo. Isso, sei lá quando foi, 2002, Acho que 2003, sim. né? Foi por aí. A gente já entrega a idade junto. Então, então, assim, eu sempre fui muito ligado ao cinema. E há 12 anos eu pus o Pausa Dramática no ar, que é o meu site voltado para entretenimento e focado em cinema, música, seriado, literatura. E, na verdade, ele surgiu como um blog pessoal e, aos poucos, ele foi virando uma revista eletrônica de entretenimento. E hoje eu foco muito no Pausa, eu produzo muito conteúdo. O Instagram tem, sei lá, umas 5 postagens por dia. E eu falo muito de cinema. E depois que eu fui inserido nesse outro universo do Obaloia, que é o universo infantil, eu que já gostava muito de animação, vocês podem ver aqui atrás, eu tenho uma pequena coleção de pelúcias, de filmes e tal. Acabei entrando mais ainda nesse universo da programação infantil. Mas foi uma coisa que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Uhum. Você falou do teu cenário, hoje eu fiz um cenário ali também, ó, Ah, eu vi, inspirado a no hora que eu cinema, entrei, eu já vi lá. com os meus personagens preferidos. Aham. Me inspirei em você, que sempre tem uns bichinhos atrás. Mas vamos lá, então, né? Eu estava falando aqui antes que a criança, principalmente a criança pequena, normalmente gosta de repetir muitas vezes, né? Durante um tempo só assiste determinada coisa. Eu lembro a Malu,
quando era bem pequena, eu acho, sei lá, antes dos 2. O primeiro filme que ela gostou muito de assistir foi A Bela e a Fera, a animação. E, meu Deus do céu, eu e o Matheus, a gente sabia todas as falas de cor em português e em inglês, porque ela só queria assistir aquilo. É natural que a criança passe por essas fases, mas nesses dias de quarentena, em que as crianças estão assistindo muito mais TV, e a gente está junto nesse ambiente, mesmo que não esteja assistindo junto o tempo todo, a gente está junto ali ouvindo o tempo todo. Então, chega uma hora que a gente não aguenta mais a voz daquele personagem, né? Aquela música, enfim. Eu lembro quando saiu o Frozen, né? O primeiro Frozen em DVD, eu acho que na época não era streaming, era DVD mesmo. Que eu via muita gente reclamando, assim, meu Deus, eu não aguento mais ouvir aquele Let It Go e aquela louca gritando, porque as crianças viam aquilo repetidamente, Nossa, né? Frozen, pra mim, eu acho que foi assim... É que eu gosto muito do filme também, eu e o Matheus gostamos muito, né? Eu tive a oportunidade como jornalista, para quem não sabe, que eu sou jornalista da área, eu fui para Los Angeles, no estúdio da Disney, para cobrir o lançamento do Frozen. Inveja. Então eu tenho e tinha na época principalmente um apego com o filme, né? Mas foi bizarro, assim. Só no cinema a gente foi 9 vezes. Meu Ver Deus Frozen com do a Malu. céu. E quando saiu o DVD, era todo dia em casa, né? Então, enfim, é bem isso, né? A gente passa por esses momentos do mesmo filme, mesmo desenho. Mas vamos então ajudar esses pais que não aguentam mais a voz da Masha, a música da Galinha Pintadinha, os mesmos filmes, né? Com ideias que tenha na Netflix, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem acesso, né? Para a gente fugir do óbvio, assim. Você começaria por onde? Para também não ser um choque tão grande, talvez, para a criança, né? Pois é, então assim, eu não tenho filhos, né? Então eu vejo o lado cinema mesmo, apesar de gostar muito das histórias e tudo mais. Eu não me afastaria do universo Disney de imediato, como você falou, até para não chocar. Então, o que a gente pode, dentro da Netflix mesmo, a gente tem alguns desenhos da Disney que são menos conhecidos das crianças. Então, por exemplo, Chicken Little, que é um desenho que eu adoro, e é um dos, digamos, um dos que fez menos sucesso da Disney. O Atlantis, que é outro desenho super bacana, que conta lá o mito, né? Claro que tem toda uma fantasia por cima, mas ele vai falar do continente perdido de Atlantis e tal. E um que eu gosto bastante, que é o Nem que a Vaca Tussa. Esse eu gosto bastante também. Que é um desenho que não é muita gente que conhece. Inclusive, uma curiosidade legal, no Brasil, na versão dublada, as 3 vacas protagonistas, elas são dubladas pela Fernanda Montenegro, pela Cláudia Rodrigues e pela Isabela Garcia. Nossa, não sabia, que legal. Pois é, então, assim, geralmente eu prefiro ver o legendado, mas quando a dublagem é legal, assim, por exemplo, a Nova Onda do Imperador, que é um dos meus favoritos, que não tem na Netflix, eu só vejo dublado, porque a Marieta Severo e o Selton Mello, eles ganham o filme, né? Então eu acho que, assim, começar com a criança, principalmente a criança que está acostumada com o universo Disney, com esses menos conhecidos. Eu acho que seria um primeiro passo para você não chocar tanto e não forçar nada também, porque não é legal você falar, não, você vai assistir isso aqui porque isso aqui é diferente e eu não aguento mais ouvir a voz da Elsa e da Ana, então você vai assistir esse aqui. Vai gradual, né? E nesse caso ali, o Nem que a Vaca Tussa, ele carrega um pouco daquela coisa das animações clássicas da Disney de ter música. O Atlantis e o Chicken Little, eles já não têm isso. O Chicken Little até ele tem aquela pegada infantil, mas ele também vai agradar uma criança um pouquinho mais velha, porque ele tem ficção científica. E claro, para os adultos, eu acho que o Chicken Little ele é um dos
melhores desenhos para você lidar com a questão dos excluídos do grupo social. Porque ele e os amigos dele são excluídos sociais. Então a gente até vê como é que isso é tratado dentro do cinema infantil. De repente seria legal, sei lá, você assiste e conversar com a criança. Por que você acha que ele é tratado assim? Você acha certo fulano ser tratado assim e tudo mais? Eu acho que o Chicken Little, ele é um dos desenhos mais bacanas pra gente falar disso. Legal. O cinema tem muito disso, né? A gente pode conversar de muita coisa com as crianças usando, né, o filme, fica mais fácil para ela entender, né? Legal. Você acaba ilustrando mais, né? Sim. E tem até alguns que são que fizeram muito sucesso, digamos assim, não é o sucesso Frozen da vida, mas, né, que tiveram a sua fama, mas que o seu momento esquecidos ali na Netflix, né? Mesmo, sei lá, o próprio Monstros S.A., o Up, que é lindo. E Up tem um criança dos que meus nunca viu, favoritos. O Detona Ralph, que é, como você falou, é um desenho que ele não teve um super estouro, assim, mas ele é bacana. Inclusive, ele teve uma sequência, 1 ou 2 anos atrás, que é também muito legal. Eu adoro, é muito legal. Aquela cena das princesas aquela cena incrível, é sensacional. Né? E a Disney brincando com ela mesma, né? E sim, eu também acho, assim, a gente tem que procurar, principalmente com essa coisa da repetição, da criança ver várias vezes a mesma coisa, procurar sair do comum. Então, ela viu 85 vezes o Procurando Nemo, vamos ver outro hoje, então. Vamos, sei lá, de repente passa a ser o novo preferido e você vai chegar num ponto que você não aguenta mais ver o Detona Ralph, mas vamos apresentar outras histórias para a criança, né? E aproveitar o que está disponível ali na Netflix, que eu acho que é um catálogo muito pequeno. Sim. Eu acho que tem, até a gente estava falando antes de começar a live aqui sobre isso, que eu acho que faltam opções, principalmente opções mais antigas. Mesmo dentro dos desenhos da Disney, se você for pegar, não tem ali A Pequena Sereia, não tem o Rei Leão, não tem o Corcunda de Notre Dame, que eu adoro, que eu acho uma história poderosíssima, as músicas são maravilhosas. Então, assim, a Netflix, ela não tem esse hábito de ir muito para trás, né? Até por conta do próprio público-alvo deles, eu acho. Acho que é bem isso, né? Que infelizmente, mesmo as crianças, né? Se a gente não apresenta esses filmes mais antigos para eles, eles não vão ver por conta própria ou se acostumar com aquilo que é completamente diferente. O ritmo do filme é outro, né? E assim... Mas, enfim, e aí a Netflix tem esse público-alvo mais jovem e acaba não colocando no catálogo, né? E eu sei que você, por exemplo, você apresentou Mary Poppins, O Mágico de Oz, esses clássicos que não são exatamente infantis, porque eu particularmente acho o Mágico de Oz até sombrio, mas que é um filme que criança pode assistir sem ver esse outro lado, né? Ou, sei lá, A Fantástica Fábrica de Chocolates, o original lá de 70 e pouco. Eu sei que você apresentou isso para os teus filhos, mas a gente sabe que não é todo mundo que faz isso. Não. Né? E daí eu penso muito assim, tipo, se um pai hoje quer apresentar e não tem ali na Netflix que está na mão dele, ele acaba deixando de lado. Com certeza, não vai atrás. Né? Então eu acho que nesse ponto a Netflix peca muito. E isso não é nem só em filme infantil, eu acho que em filme adulto também, em produções adultas também. Eles não têm um acervo, não digo nem clássico, mas um acervo de filmes com mais de 30 anos, por exemplo. Eu estava pesquisando antes da gente começar a falar, e, por exemplo, década de 80 eu achei Curtindo a Vida Doidado e Clube dos Cinco. Que, ok, são clássicos, são filmes ótimos. Mas e o que mais?
Não foi feito É, só isso, né? é. É, a gente aqui que gosta desses filmes antigos e começou a mostrar para Malu esses filmes da nossa infância, que nem eu te falei, né? Um Esqueceram de Mim, uma coisa assim, que para Malu, que já é um pouco mais velha, ela se acaba de Sim, rir, funcionaria adora, é, perfeitamente. mas é muito difícil de achar, muito difícil de achar. A gente acabou comprando, indo atrás de comprar mesmo o filme, porque não tem mesmo, você É, não acha. e daí eu me lembro de uma conversa que a gente já teve algum tempo atrás sobre o fim das locadoras. É, Porque para nós era muito fácil ir até a locadora e buscar esses filmes, é, né? Hoje em dia, é. se você não tem na Netflix, se você não tem num, sei lá, num Claro Vídeo, no iTunes, no Amazon Prime, aonde que você acha esses filmes? É. E foi por causa desse tipo de filme que a gente apresentou uma locadora para Malu na época, porque em Curitiba, né, ainda em Santa Felicidade, que é onde fica o Balói, enfim, ainda tem Sim. uma locadora ali que está sobrevivendo muito mais. Ela tem filmes, mas é muito mais por causa dos jogos, né, do Uhum. que dos de videogame, do que dos filmes. Mas enfim, existe. E aí foi lá que a gente, desculpa, começou a achar esses filmes mais antigos. Mas É, enfim, a, quem a gosta de gente filme falava, antigo vai ter que vai ter rebolar, vai que ter que ir atrás mesmo, buscar. porque é, não tá ali no fácil, só com um botão do controle. Voltando então para Netflix, que é o que a gente tem, que é o que a maioria tem. Falamos Que é o que tá na então de mão. Disney. Falamos de Disney, lado B, digamos assim, da Disney. E, e fora de Disney, vamos dizer que a gente já fez esse primeiro passo com a criança, já mostramos filmes Disney, mas que ela não conhecia ainda. Agora ela está pronta para ver outras coisas, ou mesmo crianças que já gostem de outros tipos de filme, enfim. O que, Uhum. que tem de bom ali? Uma das primeiras. Vamos para as animações ainda. Uma das primeiras animações que eu indico, Tá. que felizmente está disponível na Netflix, é O Pequeno Príncipe. Que, assim, é uma história que eu gosto muito. E ele foi adaptado para o cinema, é uma produção em parceria da França com os Estados Unidos, que ele não segue fielmente a história do livro. Então, ele conta a história de uma menininha que conhece um velhinho, e esse velhinho é o aviador. Aí eu não me lembro se isso é um spoiler do filme, mas agora eu já falei. Eu já assisti também, mas eu não lembro. Bom, minha memória é Eu péssima vi, para filme, mas. eu vi umas 3 vezes, mas eu não me lembro se isso é um spoiler ou não. Enfim, ele tem todo aquele visual ele vai contar a história do livro, e nessa parte assim, o visual da animação é uma coisa maravilhosa. Ele remete diretamente às ilustrações do Exupéry no, no livro. E ele, paralelamente, ele vai contar a história dessa menininha que conhece esse senhorzinho e tudo mais. Né, até porque eu gosto muito do livro, da história em si, mas eu Uhum. acho a animação absolutamente encantadora. Então É é linda. uma das primeiras que eu indicaria nessa Uhum. segunda sessão. É, legal, é linda e aqui em casa ela foi aprovada. Assim, a gente assistiu no cinema quando saiu, faz nem sei quanto tempo faz, bastante eu acho, Faz né? acho que uns 5 Mas enfim, anos. eu acho que eu nem tinha o João ainda. Mas enfim, com a Malu a gente foi assistir no cinema e a gente já assistiu na Netflix também em casa e as crianças gostam, assim, enfim, eu acho que conseguem se identificar até para as crianças que ainda não conhecem a história do Pequeno Príncipe, porque o livro Pequeno Príncipe não é um livro fácil, Não, é, não. mas é uma bela introdução, assim, é uma animação linda, tanto de história, de sensibilidade, quanto de imagem, né?
Até na história da menina, que ela tem uma relação com a mãe ali, coisa e tal, ela traz eu diria que até um degrau a mais dentro da história do livro em si, né? Que talvez as crianças hoje em dia possam se identificar mais do que com a história do livro em si. Uhum. Legal. Uma outra animação que eu acho super legal também, essa eu acho que é um pouquinho mais conhecida, que tem na Netflix e não é da Disney, é o Sem Floresta. Apesar dela já ter aí, eu acho que uns 10 anos, ela trata de um tema que continua super atual, que é a questão dos animais perderem o seu habitat. A gente viu muita notícia nos últimos tempos de cidades onde os animais estavam voltando porque as pessoas tinham parado de circular por causa da quarentena. Sim. Golfinhos em Veneza. Sim. E eu tava achando aquilo o máximo, tipo, a natureza retomando o seu lugar. Uhum. Né? E o Sem Floresta, por meio dessa coisa infantil, ele fala justamente disso, que é um grupo de animais ali que eles são retirados da casa deles para a construção de um condomínio. E então eu também acho que é um filme bacana, é divertido e também ele pode render uma conversa bem legal com as crianças sobre esse tema, no sentido de é justo com os animais, é correto, não sei o quê. Inclusive a gente vê muita notícia, acontece muito no interior, principalmente, de cobra aparecendo em quintal de casa e coisa e tal. E isso por quê? Porque a gente está destruindo o lugar onde ela vive, né? Então ela vai procurar outro lugar. Eu acho que o Sem Floresta, ele pega bem nessa questão. Eu acho bem legal. E daí também uma outra curiosidade, quem vê o filme legendado, um dos personagens é dublado pelo Bruce Willis. Não me lembro agora qual, mas um deles tem a voz do Bruce Willis. Legal. Que mais? Eu tô citando primeiro os que eu conheço, porque assim, eu fui... Que já viu várias vezes. Que eu já vi várias vezes, exatamente. Que eu fui buscar lá e eu vi que tem inclusive umas coisas bem menos conhecidas, de uns estúdios pequenos e tudo mais, que eu confesso ainda não vi, mas eu sei que está ali dentro do catálogo da Netflix. Um outro que eu acho muito legal também, eu vi, recomendo, é Turbo, que é uma animação que eu acho que pouquíssima gente conhece, que é sobre um caramujo que quer ser corredor, ele quer participar de corridas. Eu lembro que eu vi, porque na época eu estava, né, na redação da Crescer, da revista, e a gente cobriu o lançamento por conta, né, enfim, de estar lá. Mas ele foi pouco falado mesmo. Assim. Sim, é um desenho que pouca gente conhece, e eu acho que, novamente, ele vai trabalhar essa coisa do... Primeiro, a coisa do você correr atrás do que você quer. Né? Que eu acho que é uma mensagem sempre legal para a gente passar para as crianças. E na questão do... não acredite quando dizem para você que você não consegue. Porque imagina, um caramujo querer ser corredor, né? Então eu acho que ele também pode trabalhar questões bacanas nesse sentido com a criança, do tipo, quando você achar que você não consegue alguma coisa e tudo mais. Só deixa eu fazer um parênteses. As pessoas devem estar pensando o que ele tanto fala, o que ele tanto fala de criança, se nem filho ele tem, né? Então, para quem não sabe, eu também sou formada em pedagogia. Então, eu tenho um pouco desse, ainda que teórico, desse conhecimento do comportamento infantil. Sim. E já fez um pós-doutorado trabalhando no Balói. Com certeza. Nossa, gente, eu me lembro um dia que eu coloquei para tocar lá uma playlist de cinema e começou a tocar Let It Go, que tinha 3 crianças no Balói, as 3 surgiram na porta, assim, onde é que tá passando Frozen? Falei, não tá passando, o tio só tá ouvindo a música.
Nossa, essa música, meu Deus. Outra curiosidade sobre o Turbo, quem faz a voz do Caramujo é o Ryan Reynolds, que faz o... Jesus, esqueci o Deadpool. Isso é um parênteses até, né? Que as animações, normalmente, fora, mesmo as mais antigas, você vê que já tinha muita gente boa fazendo a dublagem, né? E aqui no Uhum. Brasil, às vezes, eles pegam umas pessoas que, pelo amor de Ai, Deus, olha, gente, assim, isso... não dá pra ouvir o filme dublado. Para mim, o pior, para mim e para muita gente, o pior Enrolado. exemplo é Luciano Huck fazendo Enrolados. Gente, é absurdo. Eu não consigo ouvir em português esse filme. E eu É, adoro o filme, eu acho uma é animação super destruir legal. o filme, Destruiu. colocar... Porque eu acho que... Eu realmente eu não entendo por que no Brasil eles têm essa mania de colocar celebridade que não é ator Sim. para dublar as coisas. No Detona Ralph, eles colocaram a Mary Moon para dublar a Vanellope. Eu também... Primeiro que a Mary Moon já não me desce. Daí, dublando uma personagem ainda, não, gente, não dá. E daí, como eu falei lá no começo, assim, existem as exceções. Por exemplo, a Nova Onda do Imperador. Para mim, a dublagem é impecável. Eu não vejo o filme legendado. Eu acho que eu tentei ver uma vez e voltei para o dublado. Mas a maioria das vezes, e é bem como você falou, não é de hoje. Se você pegar o Rei Leão, por exemplo. O Rei Leão tem Matthew Broderick, tem o Jeremy Irons fazendo Scar, que na minha opinião chega a ser icônico, até o jeito como ele faz o Scar. O Mufasa é o mesmo ator que faz o Darth Vader, que agora me fugiu o nome dele. Então, assim, eles sempre tiveram essa preocupação. E a gente sabe que alguns personagens, eles são animados a partir do dublador. Eles, às vezes, eles trazem até semelhança física com o dublador, né? E daí você chega aqui no Brasil e tem Luciano Huck. Nossa, gente. Então, ele acabou com o filme. É bem triste, assim. Eu acho que de uns tempos para cá, eles diminuíram um pouco. Assim, por exemplo, eu não sou fã do Porchat fazendo o Olaf. Eu ia falar agora do Olaf, porque foi uma repercussão na época, né? Porque ele não era para ser ele, né? E aí foi trocado em cima da hora, já tinha. Né? E assim, eu realmente não sou fã do trabalho dele ali, mas ele é um cara que ele sabia o que ele estava fazendo. Né? É igual o Leandro Hassum fazendo o Gru. Eu acho muito bom. Mas eles são atores, eles são comediantes. Sim. Não é um cantor, um apresentador de TV, um youtuber que está ali fazendo um trabalho que não é o trabalho dele, né? Sim, só pela celebridade, né? Exatamente. E aliás, eu não acho que isso chame público. Eu não acho que alguém vai dizer, nossa, eu vou lá ver aquele filme que, sei lá, que nem o Michel Teló dublou uma fala em Universidade Monstros. Pra quê, gente? Eu vou lá ver aquele filme que o Michel Teló tem uma fala. Sabe? Enfim, então, né? eu não sei até que ponto isso é válido ou não. Mas, né? Vamos lá, que mais? Então, daí dessas animações menos conhecidas, essas que eu vou citar agora, eu não vi. Mas, por exemplo, se a gente pegar o Klaus concorreu ao Globo de Ouro. Né? Eu vi, então, eu posso falar você também. pode falar do Klaus. Eu vi semana passada, porque o Matheus assistiu com as crianças na época que ele foi lançado, que foi no Natal, né? E desde então ele fica falando pra mim, você tem que assistir, é lindo, não sei o quê. Daí semana passada a gente viu. E realmente, eu adorei. É um desses filmes que tem uma mensagem bacana para conversar com a criança. É lindo, ele vale o prêmio que ganhou, enfim. Então, eu acho que é uma boa aposta, sim, o Klaus, é bem legal. Até eu me lembrei agora que eu não anotei no nosso roteirinho, mas de animações que não Disney, que eu vi,
e posso indicar são as animações do estúdio Ghibli. Então a gente tem A Viagem de Chihiro, a gente tem Meu Vizinho Totoro, tem o Doutor. Castelo Animado. Totoro, para mim, é a melhor de todas do Ghibli. Assim, eu sou apaixonado pelo Uhum. Totoro. E assim, são filmes que eles vão apresentar um universo completamente diferente do que a criança está acostumada. Uhum. As histórias são muito diferentes, as animações são muito diferentes, as mensagens são muito diferentes. Então, e os filmes do Estúdio Ghibli, eles estão todos disponíveis na Netflix. E isso eu acho uma vantagem ali até. E são totalmente indicados. Provavelmente você vai precisar dar algumas explicações para a Aham. criança depois que o filme acaba. Aham. Mas eles, assim, para criança, para adulto, eles são perfeitos. Eles são. Legal. O Estúdio Ghibli, ele é o equivalente à Disney no Japão. Aham. Então, né, eles são totalmente recomendáveis. Legal. Voltando para os menos conhecidos lá da Netflix, tem A Bailarina, que é uma animação que Adoro. teve uma repercussãozinha dentro. Ela é da Netflix, eu acho, né? Ela teve uma Hum. repercussão Não algum sei se tempo é da atrás. Netflix, eu assisti no cinema quando estreou. Ah, então acho que não, porque o Klaus É, é a animação original da o Klaus Netflix. sim, mas a bailarina eu acho que foi pro cinema antes. E um filme que eu ainda não vi, mas ele tá na minha lista, que eu recomendei lá no nosso grupo esses dias, que é Os Irmãos Guardiões, que ele me pareceu Não ser lembro uma se eu vi. animação super, super bacana, assim, porque ele vai mexer também com toda essa coisa da cultura oriental e pelo que eu vi no trailer e li a respeito, são espíritos guardiões que acabaram exilados do mundo moderno porque não são mais necessários e vão ser obrigados a voltar para salvar uma família. E eu gosto muito de quando mexe com essa coisa histórica, assim, eu acho super legal. Adoro, por exemplo, Como Treinar o Seu Dragão, que mexe com toda essa parte da mitologia É. viking e tudo mais. E ele me pareceu um desenho super legal, super gostoso de assistir, com uma história super bacana. Se é ou não, alguém que viu, que está assistindo a Não, eu gente, acho, que eu ia tenha até visto. comentar na turma do João, na escola, eles estão dando toda semana, eles chamaram de dica da quarentena, né? Que sempre vem de um dos alunos, né? Alguém dá uma Que dica. legal! É, e a dica da semana passada, eu acho que sai toda sexta-feira, foi esse filme. Uma das crianças da sala do João indicou esse filme. Então, ele deve ser legal até para criança pequena, né? As crianças na sala do João têm 4, 5 anos. E esse filme foi a indicação dele. Então, deve ser legal. Voltou? Não, ele parece ter um. Voltou. Meu aviso de 20% de bateria. Ah, meu Deus. Ele parece ter uma coisa meio. Eu achei ele semelhante com o Big Hero, no sentido de formar um time de heróis, assim. Ah, E o legal. Big Hero é outro desenho que eu adoro. Eu Adoro. O ia pôr o João Baymax também aqui assistiu atrás, esses mas não, dias. não Tá? coube. É, é muito legal. Alguém comentou aí de um filme que eu não conheço. Você conhece? O Túmulo Eu dos não vi. Vagalumes? Eu já ouvi falar. Ele é uma animação sobre fadas, alguma coisa assim, mas eu nunca assisti. Eu já ouvi falar dele, sim. Mas é um dos filmes que eu nunca assisti. Tá. Que mais? Vamos lá. Você estava falando de mais Vamos alguns que pro, são. vamos pros filmes agora? Pode ser. Que eu tô vendo que o nosso tempo tá indo embora, né? A gente começa a É. falar e não para mais. Filmes de gente de verdade, como eles falam aqui em casa. Isso. Quando eles querem assistir o filme assim, porque tem filme que é animação, né? E aí, Aham. para explicar para o João, a Malu inventou isso. Não, João, é o filme de gente de verdade. Então, eu Então vou vamos lá. começar com só para dar o nó geral. É animação ou é filme de gente de verdade? Space Jam. Ah, é. Esse é os dois, né?
Encantada é um outro exemplo, mas vamos falar do Outro. Space Jam primeiro. É um filme que eu adoro, eu tenho DVD, eu tenho CD da trilha A gente sonora. também. A gente Eu vi no apresentou para eles um pouco cinema. antes da quarentena, e aí a gente comprou em DVD também. Eu lembro até hoje que eu fui ver no cinema, a sessão estava lotada, eu sentei no chão. Acho que na época podia sentar no chão. Sim. Não era. Você E não pra... comprava entrada do cinema com lugar marcado. Não tinha lugar marcado. E eu lembro que eu sentei no chão para assistir Space Jam e desde então eu adoro, assim. E eu acho que o filme tá para fazer 30 anos, porque ele é de 90 e alguma coisa. Inclusive já, né, eu acho que faz uns bons 5 anos que vem falando numa sequência dele. Ah, é? Claro, com outros jogadores, com o LeBron James. Eu não entendo nada de basquete. É Então, LeBron James. não sei se é essa pessoa. Mas sim, estão falando numa sequência dele e tal. De qualquer forma, ele não é inovador, claro, porque a gente tem aí uma cilada para Roger Rabbit, que tem mais de 30 anos, que seria impensável de se apresentar para as crianças hoje em dia, porque ele é um filme totalmente politicamente incorreto. Totalmente. E a Eu gente revi. assistiu criança, né? Exatamente, eu revi ele esses dias, eu fiquei chocada. Gente, como é que isso passava para criança? É. É que, né? Mas gosto muito, de qualquer forma. Só que ele não é um filme infantil, né? O Roger Rabbit. É a mesma coisa que você pegar o Ted, que foi lançado uns anos atrás, e só porque tem um ursinho de pelúcia você querer passar para criança. Né? Então, ou a animação do South Park, que eu adoro, mas que é impensável para criança. Sim. Então, o Space Jam não, ele é um filme infantil, ele traz ali o Pernalonga, o Patolino, o Taz, a Lola Bunny, numa disputa intergaláctica de basquete. Eu acho divertido demais, eu gosto muito das músicas, ele tem um ritmo bacana. Alguns anos depois dele foi lançado Looney Tunes de Volta à Ação, que não é uma sequência, mas é outro filme que traz os personagens dos Looney Tunes interagindo com atores de verdade, que não fez tanto sucesso quanto o Space Jam, mas que é bacana também. Não tem na Netflix, eu acho. Se alguém quiser procurar, fica a dica. Mas eu acho que já que a gente estava falando de animação, passou para live action, então vamos fazer essa transição Esse tá ali gradual. no meio do caminho. Né? E o Encantada, que daí a gente volta para Disney, que é outro filme que eu acho uma delícia, eu canto, me dá vontade de sair feito ela, louca, assim, cantando pela casa, porque ela é surtada, porque na minha cabeça a Gisele é surtada, ela é uma pessoa completamente alienada e cai nesse nosso mundo, assim, e é obrigada a enfrentar a realidade, né? Flá, só antes de você continuar, alguém ali perguntou como é o nome. Eu acho que deve ser desse outro filme que mistura animação e live action com a Looney Tunes que você comentou. É Looney Tunes de Volta à Ação. Tá. Acho que é isso que a Dida perguntou. Eu não vi. Se não foi isso, você fala aí de novo. Ou, se você quiser o outro, é Uma Cilada para Roger Rabbit. Mas não veja com as crianças. Tá, vamos lá. Então daí, Encantada, a gente está no universo Disney ainda, né? E daí, ali dentro do universo Disney, dentro da Netflix, a gente ainda tem Malévola, que é mais recente. Espelho, Espelho Meu, que é uma releitura da história da Branca de Neve, que traz a Julia Roberts como a madrasta. E Alice através do Espelho, isso ficando dentro do universo Disney live action na Netflix. Que é a sequência do Alice, né? Que traz de novo o Johnny Depp como chapeleiro, a Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e aquele povo todo. Saindo de Disney, uma das coisas mais legais que a gente tem dentro da Netflix para ver com a família é Nárnia, as Crônicas de Nárnia.
Eu adoro o livro, eu consumi o livro, apesar de ser imenso, assim, em poucos dias. E eu gosto muito do Nárnia, principalmente do primeiro. Se eu não me engano, os três estão disponíveis na Netflix, mas o primeiro, para mim, ele é o melhor de todos. Assim, eu lembro que quando eu fui ver no cinema, eu me senti tão encantado quanto a Lucy, quando ela entra naquele universo. Então, eu acho... E, assim, o livro, ele tem, sei lá, eu acho que ele deve ter uns 80 anos. Nossa. Ele é quase contemporâneo do Senhor dos Anéis. Inclusive, os autores eram amigos. O autor de Nárnia e o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Então, assim, é uma história que está aí há muito tempo, né? E as adaptações que foram feitas para o cinema são lindas, são lindas. Mega bem feitas. E eu acho que, por mais que o último filme, principalmente, não tenha agradado muito a crítica, elas cumprem o que elas se propõem. Daí a gente também tem Matilda, que é outro filme que eu adoro. É que super fofo. Ele é uma comédia de humor negro até, né? Sim. Que até nem todo mundo sabe, mas ele é dirigido pelo Danny DeVito. Olha, eu não sabia. Pois é, e assim, uma coisa que me surpreendeu muito foi que quando a gente mudou a decoração lá do Balóia, eu fiz um quadrinho da Matilda e coloquei na parede. A quantidade de criança que entrou e falou: mãe, olha a Matilda! Olha, que Nossa, legal. gente, as crianças conhecem a As Matilda. crianças conhecem, né? Pois A é, Malu adora. eu jamais ia imaginar que as crianças conheciam a Matilda. Porque ele é um filme de 90 e tantos também, né? E eu não sei, talvez porque eu não tenha criança, mas o que eu vejo é que não existe esse costume das pessoas apresentarem as coisas mais antigas, né? Mas não tem mesmo. É que a gente tem clientes muito legais no Balóia e as crianças conhecem. Né? Ai, que bom! Que mais? A Fantástica Fábrica de Chocolates, o remake. Eu adoro. Não tem o original, tem o remake com o Johnny Depp, dirigido pelo Tim Burton, que eu acho ele, na verdade, assim, tem muita gente que não gosta, mas eu acho que eu gosto dos dois, de forma igual. Assim. Claro que o meu pezinho fã do Tim Burton contribui, mas eu gosto muito do filme. Eu acho que ele tem eu não sei, ele tem um sentimento de loucura, Total. Não sei, assim, que sai e não sai ao mesmo tempo ali, né? Eu acho o Willy Wonka um personagem maravilhoso. Eu não sei, assim, ele tem uma coisa de ser louco e ao mesmo tempo não ser, que eu acho que talvez no filme novo tenha sido mais bem explorado, porque ele tem uns flashbacks da infância do Wonka, que no original não tem. Então eu acho que ele acaba mostrando melhor quem é aquele personagem do que o outro filme. Se você for pensar, ele é um filme um pouco perturbador, né? Sim. Porque todo aquele subplot dele fazer chocolate com as crianças, fazer doce com as crianças, né? Ele é uma história que ela é quase de terror, né? Sim. Mas que funciona como um filme infantil, e aquele visual enlouquecido, coloridíssimo do Tim Burton, né? E também que tem também tem uma mensagem bacana de família, né? Que o menino é super família, e de acreditar no sonho e de ir atrás, e mesmo depois que ele conquistou, o que importa para ele é a família, enfim. Sim, sim. Todo esse lado que dá para... E daí dentro daquelas crianças que são escolhidas, por que uma a uma elas vão ficando pelo caminho, né? O que no comportamento de cada uma daquelas crianças falava isso, enfim. Com certeza ele tem essa mensagem.
Eu só acho que ele carrega a mão um pouquinho na coisa do castigo. Né? Mas é bom para conversar com as crianças. Né? Daí esse é o lado mãe que eu já não me meto tanto. E a gente acabou esquecendo de falar lá em cima, eu esqueci. Mas uma outra animação que é totalmente indicada, que está ali na Netflix e não é da Disney, é Lego Batman. E isso não é o meu lado fã do Batman falando. Assim, eu já vi gente na internet dizendo que ele é o melhor filme do Batman já feito no cinema. Olha só. Porque eu não acho, né? Mas enfim. E ele traz um Batman que ele é um velho rabugento, o Batman Ele é do muito Lego engraçado. Batman. Né? E o filme é hilário. E assim, ele é um filme que ele agrada tanto as crianças pelo visual, para mim, ele faz parte de algumas animações que eu digo que parecem uma criança hiperativa. Porque ele não para, ele é o tempo todo. Briga e não sei o que, não sei o que. Eu me lembro que a gente foi ver no cinema e eu me rachei de rir quando eles começam a trocar tiro e os personagens falam piu, piu, piu. Gente, eu achei aquilo muito bom. E daí ele tem, assim, ele vai trazer uma série de referências ao universo da DC Comics, que daí só os pais vão entender mesmo. Né? A gente tem ali tem uma hora que passa a cena de todos os filmes do Batman, bem rapidinho. Então, eu acho que ele é um filme que ele vai agradar adultos e crianças, e ele ainda também tem a mensagem, porque o Batman vai adotar o Robin, que é um menino órfão e tudo mais. Então eu acho que ele é um filme que super funciona para todas as idades também. Mas é uma animação que já é mais conhecida, né? Mas eu acho que tem... Eu, por exemplo, não tinha muito costume de ver essas animações do Lego. Então acho que pode ser que, né, ainda não é aquela coisa igual o Disney, né? Mas esse do Batman é muito bom. Eu achei muito bom. Uma Aventura Lego, eu confesso que eu fiquei um pouco irritado no cinema, justamente por isso, por essa coisa de parecer uma criança hiperativa. Eu não conseguia focar, eu não conseguia pensar durante o filme. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, de todos os lados. E eu falava, pô, gente, calma! Né? Deixa a gente respirar um pouquinho. E aí parece que no Lego Batman ainda existe um pouco isso, mas eles deram uma Ritalina pro pessoal na hora da produção ali. Então ele deu uma baixada na bola. E, né, claro, como eu já falei, o meu lado Batfã conta um pouquinho também. Então, para finalizar, que daqui a pouco, né, quase uma hora, não parece, mas a gente está falando faz quase uma hora. Quando a gente começa a falar. Você tinha algum filme ainda que você não falou? Senão a gente parte para falar dos desenhos mesmo, né? Não, na verdade, assim, tem alguns outros filmes da Netflix que, assim como algumas das animações, eu não vi, mas eu sei que, assim, já me recomendaram e tal, que, por exemplo, As Crônicas de Spiderwick, que eu sei que é um filme super bonitinho para as crianças e tal, que ele é adaptação de um livro infantil, e que é um também dos que eu colocaria na lista, apesar de não ter visto. Eu acho que seria interessante pensar a respeito dele, assim. Mas recomendação, eu recomendo os que eu já vi, que é garantido. Claro. E de desenho, né? O que você pesquisou de diferente que tem ali? Desenho, enfim, na Netflix eles estão como séries, né? Mas não é série igual nós adultos vemos séries. São os desenhos animados mesmo, que não são longa-metragens, né? Não tem. Não, eu tô recebendo uma cola aqui. O Emerson tá dizendo para eu falar do História Sem Fim, mas não tem História Sem Fim na Netflix. Eu adoro. Bom, é um dos meus preferidos de infância.
é um filme maravilhoso. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi. Mas não é, como a gente já falou lá no começo, não é um... A Netflix ela é um pouco falha nessa questão de filmes mais antigos e A Uhum, História Sem Fim é um dos que a gente não encontra lá, tá. infelizmente. Nas séries de animação infantil, como você falou, não é série como a gente enxerga, né? Uhum, Até porque quando a gente era criança e via esses desenhos, série na TV, pouco importava qual era o episódio que estava passando, né? sim, Eu lembro que uma das coisas que mais me dava raiva era quando o episódio acabava com continua, e daí no dia é, seguinte era outro, totalmente aham, bem diferente. isso, não tinha uma continuidade, né? Não, a Não, Netflix, passava. eles podem, para eles tanto faz também, porque esses desenhos normalmente não tem esse continua, né? Cada episódio tem ali um começo, meio e fim. Uhum. E a criança pode escolher qual ela quer assistir. É muito diferente da gente que ficava Não, esperando o dia seguinte, enfim. eu lembro o problema para ver Caverna do Dragão no programa da Aham, Xuxa, que no dia seguinte não continuava o episódio, é. mas enfim, né? Nessas séries, a gente conversou isso um pouquinho antes, eu até pesquisei algumas sugestões, mas eu acho que você pode falar melhor do que eu, porque você tem o João. E Não, realmente porque. são coisas que eu não consumo. Mas, por exemplo, eu acho que o Mônica Cine Gibi seria uma indicação sem erro, porque a gente Sim, confia no trabalho do Maurício de Souza, né? é. Turma da Mônica tem esses do Cine de Gibi, tem na Netflix também o Mônica Toy, que eu acho divertidíssimo, que é aquele que eles são. Não tem fala, né? São coisas mais curtinhas mesmo, e sempre Aham. engraçadas. Eles ficam, Mônica, Toy, 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 Toy. É muito bonito, é muito legal, é super divertido. É, deixa eu tentar lembrar aqui o que eles assistem que não é o de sempre, né? Tem um desenho que a gente descobriu por acaso e que é muito legal, chama Wild Kratts. E aí, quando o Matheus viu esse nome Kratts, ele lembrou, e no fim era mesmo do que ele estava imaginando. Eu não sei se você assistia antes da Malu nascer, meu Deus. Então, sei lá, 10 anos no mínimo para trás. Eu não me lembro que canal passava, um desses canais de TV a cabo. Era um programa que é voltado para criança, mas era um programa com gente de verdade. E Hum. eram dois irmãos adultos que são, sei lá, biólogos, zoólogos, não sei, que entendem tudo de animal. E Aquelas coisas tipo eles. Discovery, Só que Nickelodeon. para criança. Aham. E eles saíam pesquisando, cada episódio era sobre um animal, não sei o quê, e eles tinham um lêmure que chamava Zubumafu, que era Nossa, muito bom esse programa, se alguém aí assistia e lembrar. não, eu não lembro Era disso. muito bom o tal do Zubumafu, o Matheus, que adora televisão e fica passando todos os canais, na época já descobriu esse negócio e gostava de assistir. Enfim, e esse desenho que tem na Netflix, que chama Wild Kratts, o Matheus falou Kratts, não sei o que, e foi atrás. Kratts era o nome desses irmãos que faziam o Zubumafu, esse programa que tinha o Zubumafu, e esse desenho é deles, é como se fosse essa série que eles faziam lá atrás. Versão animada. Versão animada, são Uhum. os dois irmãos, e aí, lógico, tem coisas, eles têm poderes, então eles vão poder, por exemplo, voar igual um gavião para ver a velocidade e tal, mas sempre para aprender alguma coisa sobre determinado Que animal, legal. cada Aham. episódio de um animal. E o desenho é bem feito, é divertido e eles aprendem pra caramba, assim. O João, às vezes, do nada, fala alguma coisa de um bicho e fala, mas de onde você viu isso? Daí a Malu que fala, mãe, é dos Kratts. Então ele aprende coisas ali com esse desenho também, que foi um desenho que, né, que não tá ali dentre os principais e Uhum. que a gente descobriu sem querer e é super legal. Eu gosto muito dessas coisas que ensino, assim. Eu tenho coisa que até hoje eu uso, que eu aprendi no X-Tudo, da TV Sim, Cultura. é. É E eu igual o acho... Show da Luna, né? Que é um desenho que hoje já passou um pouco a febre, mas que teve sua Aham, febre ali aham. para criançada. Ele é incrível, ele é
muito isso também. É muito coisa de TV Cultura da nossa época, né? Sim, sim, Que os nossa, eu programas lembro da muito cultura eram todos assim, ainda do são, né? Ainda tem o Quintal da X-Tudo. Cultura, O próprio Castelo, né? Que eu não sei nem Castelo rá se tim existe em algum lugar disponível hoje, mas vamos procurar aí. Se tiver, é uma coisa que totalmente recomendável para as crianças, né? Sim, maravilhoso. Eu fui na época da exposição do Castelo rá tim Sim, no aham. MIS, em São Paulo, a gente morava e a gente levou. A Malu nunca tinha visto, nem sabia o que era Castelo rá tim e a gente foi mostrar para ela e tal, e ela adorou. E a exposição em si era você entrar mesmo naquele universo, né? Então, Uhum. quando tem essas oportunidades também é super legal para criança Sim, sim. sentir o negócio, né? Aham. E Então, acho que conhecer é uma isso. coisa, né? Que ela não conhecia. É, acho que é isso. Acho que a gente deu aí algumas opções legais para o pessoal sair Pra- um pouco do óbvio e também é legal ficar fuçando ali, né? Às vezes tem coisas de estúdios, de coisas que a gente nunca ouviu falar Sim, aham. e que podem ser bons, né? Aí, lógico, é legal sempre, se possível, assistir ali um, dois episódios, se for um desenho ou um filme, Uhum. junto com a criança, ou assistir primeiro para saber se realmente Ou é pelo bom, né? menos prestar atenção na questão da classificação hereditária, eu ia falar. Classificação, Classificação etária. a classificação etária, porque tem Porque, umas por mais coisas, que principalmente. a gente já tenha falado, né, que nem sempre pode É, ser o que se espera, mas é um bom caminho, né? É uma boa. é um norte ali, pelo menos, né? Aham. Então é isso, gente. Flá, obrigada Imagine. por todas Você sa- as dicas. você sabe que é um assunto que eu gosto pouco de falar. Isso. Então, se a gente quiser fazer live depois só de filmes para os pais, ou qualquer É coisa do verdade. gênero, porque, né, a gente não pode pensar só nas crianças também, né? Então, Sim, você sabe que sempre que você quiser falar de cinema, eu tô aqui. legal. Obrigada, viu, gente? Obrigada aí quem acompanhou. Obrigado, pessoal. Beijos. Boa noite.